Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base. E aqui somos um grupo onde vamos devagarzinho, um pouquinho por vez, estudando cada questão aí desse livro, essa obra base que nos norteiam nos nossos ensinamentos, em outros estudos, na nossa vida que traz o entendimento de quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E nós estamos num capítulo, no item tão importante que é a pluralidade das existências, onde falamos aqui das reencarnações. E assim lembrando que aqui não tem nenhum palestrante, mas sim todos aprendizes aqui na seara do nosso Mestre Jesus. Então, para nós começarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para estudarmos um pouquinho mais, para nos aprimorarmos nessa jornada evolutiva. Agradecendo a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz, e seu Filho, Mestre Jesus, que está conosco, agora e sempre. E assim, pedimos permissão para que a espiritualidade amiga e a equipe de toda Allan Kardec e nos proporciona esse estudo, pedimos licença para adentrarmos ao livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, gente, vamos começar o nosso estudo de hoje, onde nós estamos aí no livro segundo, no capítulo 4 que fala da pluralidade das existências, e estamos aí no item 3 que fala da encarnação nos diferentes mundos. E a gente já viu que há muitas moradas na casa de nosso Pai, assim como diz o Evangelho e também o livro dos Espíritos. E paramos aqui o nosso estudo na 173, e a 173 sou eu. Então vamos lá. Kardec pergunta: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Os espíritos respondem: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Eu vou continuar aqui a 173A e a gente comenta. Aí na 173A, Kardec pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Aí Kardec vai para 173B. Podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Então, essa questão aqui, 173, Kardec aqui, ele quer saber assim como nós, né? Será que temos várias reencarnações no mesmo planeta? Então, a espiritualidade aqui nos explica que se não houve evolução de nossa parte o suficiente, a gente continua aqui no mesmo planeta. Isto é, para a gente que é aqui morador da Terra, que somos os terrícolas, assim como para outros também de outros orbes, de outros planetas. Então, por exemplo, se a gente for ver os avatares aí, por exemplo, Bezerra de Menezes,
esses espíritos provavelmente acredito que não precisa mais reencarnar na Terra, a não ser por missão. Então, a gente, cada espírito tem o seu processo evolutivo. Então, vai depender muito de estar no mesmo planeta ou passar por outros. E a gente se vê como espírito realmente estudante, que aquele que não avança para a série seguinte, para o ano seguinte, ele vai continuar aí no mesmo planeta, porque cada planeta, cada mundo, ele é uma escola, é um educandário para nós espíritos. É por isso que falamos sempre, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Então, olha só, quantas oportunidades a gente tem de aprendizado. Então, achar que a gente vai ficar também só nesse planeta Terra, hoje não dá mais para a gente pensar assim. Então, depende de nós, se vamos aí avançar, se vamos avançar aí com a nossa espiritualidade, né, para ter as missões, assim como outros espíritos, porque todos esses avatares da espiritualidade nos inspiram a seguir adiante, que todos nós somos capazes dessa jornada evolutiva. E na 173B, é interessante que quando Kardec pergunta, né, podemos voltar então a ela depois de ter vivido em outros mundos? A gente pode voltar para a Terra? E olha só os espíritos, eles falam seguramente. Então, gente, a gente pode sim fazer estágios em outros mundos, mundos mais inferiores, e também a gente pode ir para mundos, planetas mais desenvolvidos, digamos assim, e poder voltar sim para o planeta Terra. Porque, por vezes, tem pessoas que eu já até ouvi assim relatos, não meu, mas já ouvi relatos de outras pessoas que às vezes falam de sonhos com outros seres que foi visitar, que recebeu visita. Hoje, com o estudo que eu tenho, eu falo, isso pode ser flashes, né? Pode ser flashes de um mundo que viveu, né? Da sua família espiritual de outros planetas. Então, olha só. Então, tudo isso serve até de reflexão, para gente. Olha, se eu vivi nesse mundo, por que que eu estou aqui na Terra? Então, gente, cada vez que eu estudo, mais eu fico maravilhada como a doutrina vai nos fazendo realmente esse autoconhecimento. O porquê que eu estou aqui no planeta Terra? Por que que eu estou aqui e agora? Né? Então, é interessante tudo isso que faz a gente se perguntar. Então, lembrando também é importante nós relembrarmos que o espírito, ele não regride. O nosso espírito, ele está sempre em evolução. Então, o fato de nós irmos para outros mundos inferiores ou mais evoluídos e voltar para o planeta Terra não significa regressão do nosso espírito, porque a nossa jornada evolutiva não regride, o nosso espírito não. Então, a gente pode voltar para a Terra, para um planeta menos evoluído. A gente pode ir lá no mais evoluído e voltar para o planeta Terra. Isso não tem problema nenhum. Não significa que estamos regredindo o nosso espírito, mas sim aprendizado que temos que ter. Ou a gente pode também vir para ajudar outros aqui no planeta com uma missão. Então, aí vai depender de cada espírito. É, Você falou. de novo aqui, né, fazendo um paralelo com a escola, que me fez refletir aqui nessa questão. Por exemplo, quando você estando no ginásio, não faz sentido nenhum você voltar para o primário. A tendência é ir para o colégio, para a faculdade, esse é o caminho natural. Só que às vezes, estava aqui lembrando,
No ginásio, às vezes a gente tinha que voltar para o primário. Em que circunstâncias? Ou como uma punição, você fez tal coisa errada, você vai ter que, lá no primário, cuidar das crianças no intervalo, a diretora falava, né? Então, com uma certa punição, você voltava para o primário para cuidar das crianças lá no intervalo, mas voltava, você era um estudante do ginásio, ia para o primário. Ou voltava para o primário no sentido de evolução, né? Pessoas, alunos, né, que queriam tinha confiança do professor, do diretor, falou, ó, vai lá trabalhar no vocacional das crianças, né? Então, você sendo estudante do ginásio, você voltava no primário, com uma missão, independente de ser uma punição ou um aprendizado, era uma missão. Você não, você é um do ginásio, mas voltava para o primário às vezes, né? Mas não porque você tinha que viver ali. Você tinha uma missão para fazer aqui no primário, mas você é daqui com o objetivo de evoluir. Vai para o colégio, vai para a faculdade, assim por diante. É isso. Ele fez refletir essa Perfeito. analogia. É o que eu ia colocar que me ocorreu quando você falou sobre o sonho, Meire. Quem garante que a gente não vá realmente, né, dar uma visitada, né? Se o espírito está mais livre, podemos sim, eu acho, né? Ir para outros mundos e voltamos com alguma intuição bem fraca, né? Podemos sim, eu acho. Há muitos, inclusive, de viagem astral, desdobramentos, né? Em que a pessoa talvez vá, né? Vai saber. Eu concordo muito com o Gerson também, com essa. Seria não só punição, mas também uma caridade do espírito, né? De voltar e ajudar os. Como a gente faz aqui no mundo, né? Um ajuda o outro. Então, seria também uma caridade do espírito, tá? Para ajudar alguém que está num patamar menor, né? Isso mesmo. É bem legal esse exemplo que o Gerson trouxe, porque quando a gente vai ficando um pouco mais maduro em entendimento das coisas, a gente vê que isso não é punição, em si a oportunidade, né, de colocar em prática aquilo que a gente já sabe. É muito bacana. Você que vai fazer a 174, Suzelen? Posso começar? Sim. 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Então, o que ele coloca é o seguinte: se a gente estacionar, porque a gente não regride, mas se ficarmos estacionados sem evoluirmos, com certeza podemos ir para mundos inferiores. Ou, se a nossa evolução estiver muito, muito adiantada, poderemos ir para mundos super, meio difícil, né? Mas poderemos ir para mundos superiores. E alguns espíritos, assim como a ajuda que o Gerson estava falando, muitas vezes reencarnam em mundos inferiores também para prestar a caridade, também para ajudar, né? Então, não há uma necessidade de viver sempre aqui na Terra. E lembrando também que esse planeta ele está num processo de passar para um mundo de regeneração. Então, muitos espíritos já se comunicaram dizendo que muitos espíritos muito, muito inferiores já não estão reencarnando mais aqui e reencarnando em mundos inferiores, porque o mundo, com certeza, irá passar, né, de provas e expiações para a regeneração. Foi isso que eu entendi. Bacana, Suzelei. E também, num outro estudo que eu estava tendo, na Revista Espírita de 1859, Kardec, ele coloca ali, muito interessante, a comunicação de um general, não me lembro o nome do general,
mas ele veio trazer comunicação que ele iria reencarnar em Mercúrio. E Mercúrio é um planeta mais inferior. E Kardec até faz perguntas, né, para ele, mas é uma reencarnação compulsória? Teve algum constrangimento, né? Kardec queria entender o porquê que ele ia para Mercúrio. E ele disse que não. Ele foi aconselhado, né, pela espiritualidade a ir para esse planeta em auxílio aos que estão lá e também para colocar em prática os ensinamentos, o conhecimento que ele já tem. Então, olha só que legal, né? Então, quem puder, a Revista Espírita de 1859. Então, é muito interessante essas comunicações desses espíritos que vêm relatar, né? E eu só queria completar aqui que o voltar para a Terra é um pouco relativo, temos que saber exatamente em que ponto, né? Então, por exemplo, voltar à Terra. Então, se a Terra é esse patamar, você está voltando da onde? De cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, se você está em cima e volta para a Terra, significa que é aquilo que a gente acabou de discutir. Pode ser um chamado, uma missão que você veio a cumprir aqui na Terra. Agora, se você volta para a Terra de baixo para cima, significa o quê? Você está voltando, né, de uma missão ou de uma missão num planeta mais inferior para a Terra. Então, sim, pode se voltar para a Terra, né? Só que se voltar não necessariamente significa uma regressão, pode ser uma evolução, né? Pode voltar de baixo para cima. Porque quando eu comecei a ler, eu entendi num sentido mais então subi uma casa, desci outra casa. Não Pode ser necessariamente, você pode ser o contrário, pode estar subindo uma casa que é a volta. isso mesmo. Até como eu citei na 173, então, realmente, isso vale para todos os orbes, todos os planetas, né? Então, pode ser quem está lá vai avançar e vai, né, estagiar em mundos mais desenvolvidos. Pronto? Sim, Sim. Então, 175. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. 175A, vou emendar as duas. Não seria melhor continuar como espírito? Não, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Então, necessariamente, a vantagem em voltar a viver na Terra, ele coloca o seguinte: nenhuma vantagem, poderia, assim como voltar para outros mundos. Então, não há nenhum privilégio, porque suas provas e expiações você vai ter que cumprir, né? Então, a única vantagem seria aquilo que a gente estava comentando, de um espírito mais elevado voltar, né, por questão de aprendizagem, por questão de caridade, fala. né, estar nesse planeta para ajudar, voltar com alegria, com punição, né? Então, a outra pergunta que ele coloca, seria melhor continuar como espírito? Eu acredito que não é que o espírito do outro lado ele fique totalmente estacionado, não. Ele apenas não vai realizar suas provas, suas expiações. Mas do outro lado, de alguma forma, ele pode estar estacionado, mas pode estar também aprendendo. Depende da evolução dele ali. Ele pode ir para colônias onde ele tem aulas, onde ele tem cursos, onde ele recupera as doenças que ele teve, onde ele vai se fortalecendo para depois reencarnar. E que me ocorreu também, de alguma forma, seria um espírito mais elevado
ele vai ajudar também os espíritos em outros mundos, psicografando livros, mandando mensagens, porque a gente não vai tocar flauta do outro lado, a gente vai trabalhar e trabalhar muito. Então, estacionar, eu entendi como estacionar nas provas e expiações aqui que tem que cumprir, mas não estacionar a nível de aprendizagem. Continua com a nossa inteligência que levamos, e acredito que possa até aumentar, né? Na medida em que aprendemos nessas colônias e tal, dependendo do nível, porque é muita pretensão achar que nós vamos para uma colônia, né? Podemos ir para um umbral, né? De certa forma também vamos ali tentar se melhorar para sair desse lugar, né? É o que eu entendi. Me fez refletir também um outro aprendizado nosso, que é que nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. Então, a coisa é tão perfeita, tão planejada, que, assim, não tem como a gente acreditar que as pessoas podem sentar naquela cadeira, né, de ficar sempre na Terra e não querer sair dali, né? Não faz sentido. Outra coisa que a gente aprendeu também é que tem muito mais espíritos esperando uma oportunidade de reencarnar para a tua evolução do que encarnados. Então imagina que Deus ia permitir um espírito acomodado a ficar, tá bom, volta lá, aí volta para a Terra, fica lá aqui na Terra, aí volta, quer ficar na Terra de novo, né? Acho que isso só esses entendimentos que tivemos nas questões anteriores ajuda a explicar que realmente não faz sentido nenhum, não existe isso aqui, é sempre evolução, evolução, evolução. É só A ser, gente chacoalhão, né? Eu vejo assim, eu estava até comentando isso no CEF outro dia, né? Eu vejo assim, assistido, que desde que eu entrei no CEF, estão lá, tomando os passes. E você não percebe assim, não julgando, pelo amor de Deus, mas você não percebe a pessoa tentando um curso, tentando alguma coisa, né? Então, fica ali parado, vamos dizer, internamente, só numa comparação, não um julgamento, pelo amor de Deus. Então, a mesma coisa daquilo que você está falando. Se ele sempre volta no mesmo estágio e fica ali, ele vai com certeza para mundos inferiores, né? Para poder dar um chacoalhão nesse espírito, né? Eu fiz essa associação sem julgamento, pelo amor de Deus. sim, Suzeli, claro. Essa 175A, para mim, ela realmente me toca muito, porque era uma questão que eu tinha muita dúvida quando eu estava na escola de aprendizes. E eu me perguntava, mas gente, então por que já não fica no plano espiritual, trabalhando, evoluindo, né? Eu pensava dessa forma mesmo. Por que que a gente então tem que sair de lá, né? E hoje, realmente, a gente tem esse entendimento que seria ficar estagnado, ficar estacionário, né? Sem colocar em prática, porque como nós vimos, a reencarnação, esse processo da reencarnação é o caminho da nossa evolução. Porque o período que a gente está no mundo espiritual, que é a erraticidade que a gente fala, que é o período do espírito no mundo espiritual, né? Com a reencarnação. Então, nesse período da erraticidade, o espírito, ele tem a oportunidade de refletir do que aconteceu, o como ele pode fazer melhor. Então, ele vai ali aprender a trabalhar todas aquelas mazelas, né, que ele fez no planeta em que estava. Então, ele vai refletir sobre tudo isso, vai ter vários aprendizados. Mas a hora da prova é a reencarnação, seja no planeta Terra ou seja em outro planeta. A gente pode ver isso, gente, claramente nas obras, nos livros de André Luiz. André Luiz,
no que ele traz de aprendizado, ele está o tempo todo no mundo espiritual, no plano espiritual, trabalhando, estudando, né? Se aprimorando. E nisso, ele vai vendo aquelas mazelas que ele praticou aqui na Terra. Então, ele vai se depurando. Mas, para a gente depurar o nosso perispírito, limpar o nosso perispírito, a gente precisa do corpo físico para ir se depurando. É aqui que a gente vai colocar a prova e vai depurando o nosso perispírito, porque quando a gente desencarna, a gente já viu que a gente leva o que está aqui gravado e o que a gente tem de conhecimento moral e intelectual. É isso que a gente vai levar. Então, as obras de André Luiz, para mim, é um exemplo muito claro e objetivo. O que realmente a gente faz ali no plano espiritual? E como você até citou, Suzeli, o umbral, ele vai depender de cada um. E eu entendo assim, umbral, aquelas perturbações que a gente vai passar pelas próprias ações nós. Então, isso é muito relativo, se vai demorar mais tempo, menos tempo, vai depender de cada um de nós. E com o conhecimento que a gente já tem, e outros mais corações aí que também estão estudando, então cabe a nós, a nossa responsabilidade de tentar ser um pouquinho melhor, lembrando da nossa trindade universal, que é Deus, né, espírito e matéria. Então, Deus criou, né, esses dois elementos. A gente já viu esse estudo lá atrás. O espírito e a matéria. Então, nós precisamos sim dessa matéria. Mas a matéria sem espírito funciona? Porque o espírito é que tem o princípio inteligente, que vai desenvolver esse processo intelectual. Então, nós precisamos, o espírito ele precisa dessa matéria para evoluir. Então, precisa sim desse contato dos dois. Então, nós precisamos sim do corpo físico. E vale lembrar também que no nosso estudo, bem lá no início, quando nós estávamos na introdução, eu me lembro que tinha um contemporâneo lá da época de Kardec, um grande estudioso, também não me lembro o nome, mas ele acreditava que a gente poderia evoluir, o espírito poderia evoluir somente no plano espiritual, que não precisaria reencarnar. Então, até entendo como Kardec aqui, ele voltou também nessa questão, perguntando para a espiritualidade. E tanto que a espiritualidade, eles respondem, né? Não, não, né? Então, tipo, não, não, gente, não é assim que funciona. Então, mais uma vez, aqui a gente tem esse aprendizado. É isso que eu queria falar, gente. Dá tempo já de fazer a 176. Então vamos lá. Os espíritos, depois de terem encarnados em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Resposta: sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Aí ele já emenda outras duas perguntas aqui. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Resposta: há muitos e em diversos graus. E a outra pergunta é: pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta: nenhuma utilidade teria isso, né? Bom, vamos lá. O primeiro questionamento aqui, primeira resposta. Então, sim, né? Pode-se sim encarnar, reencarnar aqui, encarnar aqui sem jamais ter passado por aqui. Então, lembrando, né? Pensando numa escada, você pode pisar num degrau sem ter pisado aqui. Você pode vir de baixo, tá chegando agora aqui em cima, né? Então, para mim, a resposta sem grandes comentários.
E se há homens que estão sobre a terra pela primeira vez, há muitos em diversos graus, né? Então, assim, se pode se reencarnar, se pode estar na terra pela primeira vez, óbvio que vai ter homens encarnados pela primeira vez na terra em diversos graus, como a gente já aprendeu. E a questão aqui de saber se o espírito está pela primeira vez na Terra, acho que a resposta dos espíritos foi bem clara, né? Não interessa saber isso, é uma resposta meramente especulativa, não tem o porquê. Isso me fez lembrar quando Jesus veio, encarnou aqui. Os profetas anunciavam, mas muitos não acreditaram. Muitos até hoje não reconhecem, né? Uhum. Judeus não reconhecem Cristo. Então, por que adianta ter um crachá aqui no peito, andar com um crachá aqui na terra? Eu estou pela primeira vez, eu estou pela. Como a gente escuta alguns espíritas falando, né? Você não precisa falar que você é. E o mais gratificante é você ser reconhecido por aquilo que você faz, por aquilo que você fala, Isso. suas atitudes, seus pensamentos. Perfeito. Né? Então, realmente, é uma resposta bem simples e objetiva. É. Não tem interesse. A gente vê por aí, né, Gerson, que com a espiritualidade não cabe curiosidade, né? A título de curiosidade, isso não nos leva a nada. Só interessa para nós e a espiritualidade superior aquilo que vai agregar de conhecimento, de aprendizado para nós. Agora, curiosidade realmente não cabe. Essa sequência aí das questões de 176, A e B também, então aqui mais uma vez a gente viu que os planetas, realmente aqui eles são solidários, né? Então a gente pode sim fazer essas migrações, porque mais uma vez falando, são escolas. O nosso planeta é escola, é o educandário, os outros planetas também são escolas diferentes, né? Então, existem espíritos que vão sim começar aqui no planeta Terra. Tem espíritos que estão chegando agora para adquirir as experiências, assim como tem outros que estão saindo, né, dessas experiências e indo para outros. É aquela via, né? Via Láctea. Só completando o que o Gerson falou, né? Não se precisa crachá, né, para se dizer quem é. Mais uma vez, os espíritos nos ensinando a questão da humildade, em todos os sentidos, né? Então, não importa se você é o dirigente do centro espírita, se você vai lá só para arrumar cadeira. Não importa. Isso não tem relevância para o mundo espiritual, porque todos eles ali são dignos, né? Todos nós somos dignos da misericórdia de Deus. Então, não é relevante. Bem lembrado isso, né? A humildade, mais uma vez, né? Isso mesmo, né? Olha, a gente tem 4 minutinhos aí. A Sueli que ia fazer a 177, mas a 177 ela se desdobra aí também na A, né? Podemos deixar para a próxima semana, Sueli? Podemos sim, Ah, tá? Que a legal. gente fala melhor. É isso Tem mesmo. Isso Deixa eu só mesmo. fazer um comentário em cima do que Sim. que a Suzeli falou. Lá no congresso que nós fomos, teve um palestrante que disse, né, que dentro de um centro espírita, todo mundo é bonzinho, né? Mas saiu de lá, primeira fechada no trânsito que você recebe, você esquece tudo. Abre a caixinha de ferramenta. Então, acho interessante que aí sim começa nós mostrarmos quem realmente somos, Uhum. né? E no centro espírita, arrumar as cadeiras, receber os assistidos, né? Dar um passe, dar uma palestra, é muito gratificante, Sim. né? Isso mostra em qual nível estamos, né? Mas o que mostra mesmo também é a vida como ela é.
É saindo do centro espírita, pegando teu carro, entrando na avenida e tomar a primeira fechada. É um treino. Ou um outro passa achando que se você errou, te xinga e você fala, vai com Deus, irmão. Me desculpa por nada, mas são comentários. Mesmo na nossa casa, né? O que É fazemos na isso. caravana? Uhum. Pedimos a luz para a semana inteira até a próxima caravana. É Será que verdade. realmente essa luz? Ou acabamos discutindo com pensamentos não muito bons, não é? A mesma coisa nós, não só na rua, mas em casa também. Então, a nossa luz é para mantermos realmente essa luz do centro espírita, das nossas caravanas, sempre em qualquer lugar que estejamos, né? Que sejamos um só, né? Uma pessoa só. Assim que a gente desligar aqui, a Meire vai vir brigar comigo. Oh, Não vou, não. Cadê? Ah, mas se fez coisa que eu não gostei aqui em casa, eu vou. Faz parte, gato. O processo evolutivo. Pode dar uma chamadinha, mas não pode ficar de cara virada. Vai dormir juntinho. Então, olha só, gente, gratidão por hoje, por esse lindo estudo, e como a Suzeli falou, da nossa caravana do Evangelho, lembrando a todos os corações que temos aqui no nosso canal do YouTube, do Facebook do CEF, a Caravana do Evangelho, que vai ao ar todo domingo às 19 horas, e vocês podem participar e podem também deixar os seus comentários através do YouTube, do Facebook, pode colocar as suas reflexões ali também. E assim, então, agradecidos por hoje ao nosso Mestre Jesus e a toda espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui e que nos auxiliou tanto, Jesus, com as nossas reflexões, com os nossos entendimentos. E como é bom estudar em grupo. E assim, que permanecemos com essa paz e com essa luz durante toda essa semana. Vamos nos esforçar nesse processo. E até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau, gente.